Sim, alô, alô, tá tudo preparado. E último capítulo da história da Paranaense. Meu Deus do céu, que história linda. Que saga, hein, Fabiana? Que saga sua. Quantas vitórias obtidas ao longo da vida, mas quanto que você sofreu, Fabiana? Olha, esse último capítulo será surpreendente para muita gente. Se bem que a gente sempre tem um ouvinte muito sensível. Ele fala: Paulinho, incrível, incrível. Mas quando você contou a primeira parte dessa história, eu já imaginava tudo que fosse acontecer no final. Tem ouvintes nossos que são especialmente sensíveis. Tá tudo pronto, capítulo final da história de Fabiana Paranaense, a sensível, a batalhadora, a vencedora. Eu vou contar a tua história agora, o último capítulo. Antes, um convite. Visite o nosso outro canal, o Canal dos Mistérios. Eu publiquei lá uma história que está simplesmente espetacular, que é A Maldição da Noiva. Você gosta de histórias assim, sobrenaturais, misteriosas, com suspense? Essa história é realmente muito interessante. A Maldição da Noiva. Vai lá. Ah, e tem uma outra que eu queria que você escutasse. Eu não quero que você deixe de ouvir essa aí. Chama-se O Empréstimo. O Empréstimo. É uma história intrigante essa. Ô Paulinho, mas aonde eu encontro essas histórias? No canal Paulinho Boa Pessoa, A Verdade de Cada Um. Então aproveite, de repente um fim de semana assim gostoso, dá uma passadinha lá no nosso canal, dá uma maratonada por lá, você vai amar as histórias, ok? Convite, seja membro do nosso canal. A Fabiana, a Paranaense, ela disse que tornar-se-ia membro aqui do canal. Um beijo, Fabiana, obrigado pelo carinho. Seja membro, é muito importante que você seja membro. E se inscreva no canal, dê o seu joinha, que para nós isso tem uma importância ímpar. Olha, muito obrigado pelo carinho de vocês todos. Então, isso posto, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história espetacular de Fabiana Paranaense, aqui no canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, a Paranaense. Acabou se tornando Paranaense aquele meu apelido ali para as pessoas que frequentavam o bar do Chico. Eu acabei dando certo com o comércio, gozado o comércio. Existem pessoas que nascem para isso, né? E sinceramente, eu que não havia tido um preparo, uma formação, sequer eu tinha assim um exemplo de uma pessoa que fosse da família e que me encaminhasse para a coisa do comércio. Então acabou sendo um dom, alguma coisa inata. Quer dizer, aquilo realmente nasceu comigo. Mas essa parte eu já contei para vocês e hoje eu vou dar a sequência em tudo. Porque o Tiago, que tinha sido o meu algoz até ali, o agressor, o homem que chegou a abusar de mim, chegou a vias de fato. O que provocou inclusive a fuga do meu marido, porque meu marido desejou se vingar e na cabeça do Paulo ele teria de fato se vingado, acabando com a vida do Tiago. Ele teve uma virada na vida.
Mas nessa virada da vida dele, ele que se tornou inclusive um pastor, ele queria reparar aquele erro, e a proposta para o reparo do erro foi justamente aquela: Fabiana, eu gostaria de me casar com você. Casar comigo depois de tudo o que aconteceu, Tiago? Você parou para pensar no que você está me propondo? Mas ele continuou firme e sereno. Eu não estou pedindo para você um casamento para cama nem para paixão. Eu estou pedindo um casamento para reparar o que eu fiz, sabe? Para dar para o Jean o nome de um pai. Para que o Jean cresça com dignidade, para que ninguém aponte o dedo para ele, e para que você tenha um marido, Fabiana. Mesmo que o mundo diga que não mereço, eu quero cuidar de vocês dois. A minha vontade era rir. Eu nem sabia o que dizer. Eu só sabia que dentro de mim tudo se misturava: raiva, piedade, compaixão e uma sensação estranha que talvez Deus estivesse falando por ele. Nos dias seguintes eu não consegui dormir direito, eu fiquei remoendo aquilo. E o pior, o seu Chico, e esse eu respeitava muito, o seu Chico, quando soube, não ficou contra. Ao contrário, ele me chamou no particular. Fabiana, minha filha, eu sei o quanto que meu filho errou. Errou feio. Mas sinceramente eu vi ele mudar. As pessoas mudam, embora grande parte da sociedade diga que não. E não é porque ele é meu filho, não. Você sabe o quanto eu sou justo. E exatamente por ser justo, eu vi o Tiago nascer de novo. Ele renasceu em Cristo. Ele é hoje outra pessoa. E olha, eu te digo mais, ele vai te respeitar, sim. Porque se não respeitar, vai ter que passar por cima do meu cadáver. Ele vai cuidar de você, sim. E vai cuidar desse menino que eu considero meu neto. Vai cuidar dele como se... Até acho que seja. Mas como se ele fosse do próprio sangue dele. Eu até acho que seja mesmo. Aceitando um pedido meu, Fabiana. Por um pedido meu. Aceite se casar com ele. Seu Chico, com aquele olhar simples, cheio de verdade, ele não falava da boca para fora, as coisas todas ditas por ele passavam pelo coração dele. Aquilo mexeu com o que restava de resistência dentro de mim. Eu pensei no Paulo. 12 anos sem uma notícia do Paulo. Ele sumiu 12 anos sem saber se ele estava vivo, morto, preso. 12 anos esperando um sinal que nunca veio. As pessoas viviam a repetir para mim, inclusive o seu Chico: alguma coisa aconteceu com ele, não volta mais. Nunca mais. Se não, teria dado uma notícia. Teria aparecido, teria voltado. Aceita, Fabiana. E eu aceitei me casar com o Tiago. Aceitei, foi um casamento simples, mas bonito. A igreja estava cheia de gente que conhecia parte, não toda, mas parte da nossa história. Gente que acompanhou de perto a nossa dor, através mais dos testemunhos do Tiago do que de qualquer outra coisa. E agora eu vi um novo começo. A igreja ficou assim enfeitada, a banda que pertencia à igreja tocou,
flores enfeitando a igreja. O pastor, inclusive um pastor jovem, conduziu a cerimônia. Tiago estava de terno cinza, com a Bíblia na mão, os olhos marejados. Eu vestia um vestido creme simples, sem luxo, mas com um significado que nenhum ouro do mundo pagaria. Quando ele segurou a minha mão e disse sim, eu senti como se o passado inteiro se desmanchasse diante de mim. E às vezes isso acontece. Não foi um sim de amor apaixonado. Não foi. Vocês sabem que não foi. Foi um sim de paz, de perdão, de recomeço. No final, o Jean, meu filho, então com 12 anos, subiu ao altar e abraçou a gente. Naquele momento ele olhou para mim e disse: eu tô feliz assim, mãe. Eu tô contente assim. A vida seguiu, o mercado prosperou ainda mais, a igreja também cresceu. A nossa casa, se não era a casa mais feliz do mundo, e nem podia ser depois de tudo que havia acontecido, era uma casa normal. O Jean, que antes chamava o Tiago de tio, de repente começou a chamá-lo de pai. E eu aprendi a olhar para o Tiago sem ódio, pelo menos, com respeito, com humanidade, porque a verdade é que o tempo cura o que a gente achar incurável até. E no fundo, lá no fundo do meu coração, eu entendi que se sentia melhor assim, sabe? Exatamente. Meu coração se sentia melhor assim. E era assim que tinha que ser, e era assim que deveria ser dali para frente. Depois desse meu casamento com o pastor Tiago, a minha vida estabilizou de um jeito que eu nunca pensei que fosse possível. Repito, não posso dizer assim que eu era feliz, mas também não posso dizer que eu era infeliz, triste. Eu estava em paz. E para quem viveu o inferno, a paz é quase um milagre. É um oásis no meio de um deserto, com certeza. É quase um milagre. Não me arrependo de ter me casado com o Tiago. Fiz isso muito mais por amor ao meu filho do que a mim. Jean Francisco precisava de fato daquele esteio. E eu sentia que Deus me deu essa chance de colocar um pouco de ordem naquilo que o destino havia bagunçado. E ver o meu menino, chamando o Tiago de pai, me trazia um certo conforto que nenhuma outra coisa seria capaz de me dar. O tempo e o perdão fazem milagre. Tiago já não era o mesmo homem de antes. Eu também não era a mesma mulher. Na nossa casa de 3 andares, construída sobre as mesmas bases do antigo lar do Jardim Eldorado, Diadema, a vida seguia com a rotina e o seu propósito. O pague e pegue do Chico cresceu. Eu ampliei o comércio, eu reformei tudo. Prateleiras novas, inventei promoções, dei nome a cada balcão, criamos uma micro padaria que foi se tornando também uma padaria até de bom tamanho já dentro do Pegue Pague. Era o meu jeito de continuar vivendo, porque eu tinha nascido para aquilo e eu nem sabia. Seu Chico, agora com 56 anos, ainda estava firme, ajudando, rindo com o neto e cuidando da freguesia como se fosse uma grande família. Jean era meu orgulho, um rapaz bonito, estudioso, dedicado, ajudava no comércio, fazia faculdade de administração. Sim, eu já estou falando de 1991. O tempo não para. Como diz aquela canção,
Era 1991. Aquele menino tinha uma luz que vinha de dentro. Falo do meu filho. Uma serenidade que só podia ser herança de Deus. O meu casamento com o Tiago era mais social do que conjugal, vocês entenderam? Dormíamos até no mesmo quarto, mas em camas separadas. Nunca mais houve intimidade entre nós. E ele também nunca tentou nada. Aliás, ele chegou a dizer para mim que ele estava impotente, ou, em outras palavras, ele estava acabado para o sexo. Isso era uma coisa que ele tinha arriscado da vida dele. Um dia, talvez querendo provar a sua sinceridade comigo, Tiago me contou algo que me marcou para sempre. Ele disse que na noite em que Paulo o atacou, a facadas, uma, ou mais que uma, atingiu o órgão genital dele. E ele havia perdido parte desse órgão. E com calma e sem a vergonha me mostrou as cicatrizes. Naquele momento eu entendi que o castigo dele não veio só das punições de justiça e etc. E nem dos homens, mas veio da própria vida. A gente aprendeu a se respeitar. Quando eu falo assim, eu estou falando de mim e do Tiago, óbvio. A dividir as dores em silêncio. Ele se tornou realmente um homem de fé. E, de certa forma, eu aprendi... Eu vou usar essa expressão. Mas eu aprendi a amá-lo com um tipo de amor que não pode ser entendido como um amor normal de marido e mulher. Vocês estão me entendendo? É um amor quase... é fraternal mesmo. 11 anos mais tinham se passado. Depois de 91, 11 anos mais, quando eu percebi, já era final de 2002. Finalzinho do ano de 2002. O comércio que prosperou, Jean quase se formando, e eu decidi que aquele Natal seria diferente. Eu fui visitar os meus pais no interior do Paraná, na mesma cidade em que eu nasci. Aliás, os pais que eu ajudava, os irmãos que eu ajudava. A viagem até a minha terra foi longa. Levei coração apertado, como se cada quilômetro me puxasse de volta a um passado que eu deixei escondido dentro de mim. Não porque eu tivesse vergonha dele, mas porque foi de muita dificuldade mesmo. Meus pais mais envelhecidos, mas ainda firmes, a casa simples, com cheiro de madeira e café coado na hora, me trouxe lembranças que doeram e curaram ao mesmo tempo. Já era o dia de Natal. Sabe quando termina-se um almoço do Natal? Exatamente nesse momento. Quando alguém bateu na porta. Sabe quem era? O seu Valmor. Vocês lembram dele? Seu Valmor era o velho caminhoneiro. Aquele que deu carona pro Paulo e depois deu carona pra mim. Era ele, o seu Valmor. Quase que eu não o reconheci. Tava mais assim, curvado, cabelos brancos, olhar cansado, mas ainda com aquele mesmo sorriso largo de quem viu o mundo inteiro pelas estradas. Ele agora tinha 73 anos. E mesmo assim ainda trabalhava com o caminhão. Óbvio que era outro já o caminhão. Mas seu Valmor foi lá. Após o almoço de Natal. Seu Valmor, que surpresa! Eu falei e abracei como quem abraça uma lembrança boa. Conversamos ali diante da família. Eu estava junto dos meus pais. Trocamos votos de Feliz Natal. Mas eu percebi logo que ele não tinha ido só para isso. O olhar dele era outro, meio sério, meio emocionado. Ele ficou ali um tempo conversando conosco, até que ele se preparou para ir embora. E ele falou assim, um tanto quanto baixo, mas deu para eu entender. Fabiana, eu posso falar com você um minutinho ali fora? Saímos.
caminhei com ele até o caminhão. O mesmo, não era mais aquele caminhão da nossa viagem, mas continuava sendo o caminhão. Que era mais a casa dele. Ele disse que tinha morado muito mais dentro do caminhão do que na casa. O vento do interior soprava morno, porque se ali fazia frio no inverno, o verão era gostoso. O céu tinha aquela cor assim de caminhando pro fim de tarde. Ali ele respirou fundo e me falou: ô Fabiana, eu pedi pra você me acompanhar até aqui porque eu preciso te contar uma coisa. Faz um mês eu estive em Belém do Pará. Eu fui lá descarregar o caminhão. E depois eu parei no mercado famoso de lá para comprar umas castanhas com mel. Eu adoro aquela castanha do Pará que fica curtida dentro do mel. Eu fui lá no mercado ver o peso. É muito famoso lá. Ah, sim, claro. Então, pois foi lá no meio daquele movimento todo, quando eu estava pagando a castanha com mel que eu tinha comprado, que eu ouvi alguém me chamar: Valmor. Eu reconheci a voz na hora. No que eu olhei para trás, eu quase não acreditei. Você acredita que era o Paulo? Eu fiquei assim, estática. Fiquei muda. Aí ele achou que eu não tinha entendido. O Paulo, seu ex-marido. Senti minhas pernas fraquejarem. Meu coração disparou, a boca secou. Quase que não saiu. Paulo? Foi tudo que eu consegui dizer. Sim, Fabiana. Era ele, o Paulo, ele... Vivo, mudado. Cabelo embranqueceu, ele deixou assim a barba, uns olhos que pareciam carregar o mundo dentro. Ele me disse que tinha me reconhecido, mas ficou com medo de se aproximar. Medo de eu denunciar ele. Ele ainda acreditava que tinha matado o rapaz. Meu peito gelou. Seu Valmor me contou, e ao mesmo tempo em que eu fiquei nervosa, me acalmou. Tá tudo certo. Eu falei pra ele: Paulo, você não matou ninguém. O rapaz sobreviveu. Eu soube depois por gente da sua família aqui mesmo. Deus não deixou você virar um assassino, homem. Seu Valmor olhou pra mim e completou emocionado. Fabiana, quando ele escutou isso, ele caiu de joelhos no chão do mercado, chorava e agradecia a Jesus. Me abraçou e disse que ele nunca tinha esquecido nada, e nem do ser. Que ele só fugiu porque ele achava que ele tinha matado o rapaz. Ele chorou tanto que parecia uma criança. Enquanto ele me falava aquilo tudo, seu Valmor, eu também chorei. Chorei por tudo, chorei pelo que vivi, pelo que perdi, pelo que não vivi, pelo que eu sonhei, pelo que eu deixei de sonhar, pelo que se cumpriu e pelo que nunca se cumpriu. Chorei porque de repente a vida me devolvia pelo menos um pedaço do passado que eu tinha jurado esquecer. Chorei por Paulo, por mim, por nós dois. Porque mesmo depois de tantos anos, o nome dele ainda morava em algum canto, escondido no meu coração. Quando eu consegui recuperar a fala, eu perguntei pro seu Valmor: e ele? Tá bem? Não, tá bem. Casado? Tem família? Seu Valmor balançou a cabeça
positivamente. Tá assim, casado, tem 3 filhos. 2 meninas e um menino, pelo que me contou. Mora num bairro simples de lá mesmo. Me deu o endereço e ele trabalha nesse mercado. Caso eu te encontrasse, e lógico, eu falei para ele que eu ia te encontrar, que eu passasse a notícia para você. As lágrimas voltaram. Dessa vez eu não consegui contê-las. Mas era um choro diferente, um choro limpo, um choro de libertação, de reencontro com aquilo que um dia eu fui. Abracei o velho caminhoneiro e falei: obrigado, seu Valmor. O senhor foi um anjo que Deus mandou para me avisar que o passado ainda existe. Ele, com aquele olhar sereno, respondeu: às vezes o perdão tá do outro lado da estrada, né, Fabiana? Isso ainda era finzinho de 2002, 25 de dezembro, era o dia de Natal. Fiquei ainda uns dias lá na casa dos meus pais. Retornei ao Jardim Eldorado Diadema, era janeiro de 2003. O país começava um novo ano e eu sentia no fundo da alma que aquele também seria o começo de um novo tempo para mim. Depois que seu Valmor apareceu na casa de meus pais com aquela notícia, eu não fui mais a mesma. Foram noites sem sono, lembranças voltando, como se tivesse apenas adormecido dentro de mim, aquelas lembranças todas estivessem adormecidas. E agora eu despertava e as lembranças despertavam também. E cada uma vinha com o peso de uma pergunta. Mas se o Paulo... Porque um dos pensamentos meus é que ele talvez tivesse falecido, sabe? Aquilo explicavam para mim um pouco o sumiço. Mas ele esteve vivo o tempo todo, óbvio. Durante todos aqueles anos. Então ele ficou sumido porque acreditava mesmo que era um assassino. Que na noite em que ele atacou o Tiago, movido pelo desespero, pela fúria de saber tudo que eu havia sofrido, ele acreditou que ele tivesse matado um homem. Foi o que todos pensaram, inclusive eu pensei que ele estava morto, o Tiago. Lógico, era isso que o fez desaparecer. Mas agora, 23 anos depois, o Tiago, vivíssimo, como vocês sabem de toda a história, o Paulo, se houve uma tentativa de homicídio, ele não era um assassino. E agora eu sabia que ele estava vivo e onde vivia. Eu precisava conversar com o meu grande amigo de todo esse tempo. Não era o Tiago. Era o seu Chico. Seu Chico estava com 68 anos, o cabelo raleou, o corpo mais curvado, é natural, mas mesmo coração bom. E quando ele ouviu o que eu contei, ele abaixou a cabeça, ficou calado por um tempo e depois disse apenas: Fabiana, minha filha, se esse homem está vivo e se que o Valmor falou é verdade, talvez Deus esteja dando uma chance de encerrar esse ciclo de vez. Você quer minha opinião? Se você deve ir até Belém ou não, vou ser sincero. Acho que você tem que ir, sim. Vai, sim. Não para reviver nada, mas para entender.
A resposta foi um abraço que eu dei no seu Chico. E quando eu contei pro Tiago, ele me ouviu em silêncio. Eu tinha que contar. O Tiago estava no papel de meu marido. Ele escutou em silêncio. O tempo o havia tornado um homem diferente, crente na palavra de Deus, do Senhor. Nosso casamento, a gente sabia, sempre foi um acordo silencioso, um pacto de respeito e convivência, mas sem corpo, sem toque, sem desejo. Depois do que aconteceu, ele mesmo confessou a sua impotência física e emocional para essas coisas do amor. Mas ele me respeitava. Disse que Paulo o havia golpeado já com essa intenção, mas entendia que tudo foi na hora da raiva, do ódio. Fabiana, eu também penso igual meu pai. Vai, se você precisa olhar para esse passado de frente, vai. Às vezes é só isso que falta pra gente se libertar de vez, sabe? Essas palavras também me comoveram. A vida tem dessas ironias que só Deus entende. Dias depois, ainda naquele janeiro de 2003, seu Chico me surpreende dizendo que eu não podia fazer aquela viagem sozinha. Ele falou, essa travessia sozinha. E talvez ele próprio precisa também ver com os próprios olhos aquele homem aquele homem que um dia feriu o filho dele por motivos que vocês já conhecem. Ele iria comigo e eu ganhei mais força, porque tudo que o seu Chico se colocava assim ao meu lado para fazer comigo, eu ganhava mais força. E assim fomos, eu e ele, rumo a Belém do Pará. Não preciso nem dizer que quando nós chegamos lá, aquele calor diferente, úmido, que grudava na pele. O táxi nos levou do aeroporto até o endereço que eu tinha do seu Valmor. Era um domingo. Bairro dos Jurunas, um lugar de ruas assim mais estreitas, casas coloridas. O povo do Pará é um povo alegre. Do lado de fora tudo vibrava. Aquele cheirinho de peixe fresco, o vai e vem de vendedores, o sotaque doce das pessoas. Ah, que égua! Era como se a cidade inteira pulsasse no mesmo ritmo do coração humano. Seu Valmor havia me fornecido um endereço por escrito num pedaço de papel. Rua dos Timbiras, bairro Jurunas. E quando o carro parou, eu senti que o chão se moveu sobre os meus pés. A casa era modesta, pintada de verde claro, com um portão de ferro e roupas penduradas no varal. Do quintal da casa vinham vozes de criança brincando. E foi naquele instante que eu soube. Ali dentro, naquela casa, estava parte do que fora a minha vida, de um tempo que eu não tinha conseguido apagar. Então, eu fiz o que todo mundo faz nessas horas, e ainda mais quem vivia no Paraná. Não é em toda casa que tem campainha. E lá não havia. Janeiro de 2003. Bate palmas. Uma mulher veio atender. Tinha um olhar sereno, maduro e um jeito doce de falar. Pois não? Boa tarde. Eu procuro por um homem chamado Paulo. Me falaram que ele mora aqui. Ela hesitou por um momento, depois respondeu: sim, mora. Eu sou a Verônica, a mulher dele. Quer falar com ele?
Meu coração falhou uma batida. Seu Chico olhou para mim, a esposa dele, a mulher que construiu com ele o que eu não tinha conseguido. Eu respondi para ela, precisava responder: quero sim. Eu vim de longe para isso. Ela pareceu entender, abriu o portão e nos convidou a entrar. Entre, por favor. A casa era simples, mas arrumada com amor. Na parede da sala pude ver fotos da família, santos, uma imagem de Nossa Senhora e um relógio antigo que marcava o tempo em passos lentos. Paulo! Minutinho que ele está lá no quintal. Paulo, que coisa. Eu pensei naquela fração de segundos, porque o pensamento é muito rápido. A vida é, né? Rápida. E o pensamento, então... Você que está ouvindo, imagine-se agora na cidade de Tóquio, sem nunca ter ido lá. Você está em Tóquio. O pensamento é muito rápido. Então eu pensei, Paulo, quando ela gritou, Paulo, eu pensei o homem que um dia eu amei. Como é que será que ele está? Ele veio. E quando ele chegou assim na sala, vindo assim dos fundos da casa, ele parou, me olhou e ele me reconheceu. Fabiana? Oi, Paulo. Sim, sou eu. Ele se aproximou devagar, com lágrimas contidas. Eu não recuei. Houve um silêncio imenso entre nós. Primeiro um aperto de mão, não sei se era timidez da Verônica que estava ali, do seu Chico, que ele não reconheceu de primeiro. Ele até pensou que aquele, o seu Chico, fosse o meu marido. Primeiro um aperto de mão e depois um abraço, tímido o abraço. Mas meu coração quase parou. 23 anos. 23 anos. Ele não resistiu e eu não resisti. Eu senti no abraço, ele estava chorando. E eu chorei também. Eu disse que era domingo. E lá no fundo estava havendo uma reunião familiar. No fundo da casa. Havia lá uma nova construção e estava havendo uma reunião familiar. Então, no que nós terminamos o abraço, pessoas vieram de lá. Eram os filhos dele. E ele foi apresentando, e a mulher junto, a Verônica junto. Esse é Francisco. O nome do filho, Francisco. Aquela é a Valquíria. E essa aqui é a Fabiana. Quando ele falou essa aqui é a Fabiana, meu coração quase parou. A filha dele tinha o meu nome. Naquele instante, lógico, eu entendi sem que ninguém precisasse explicar nada. Vocês entenderam também, mas eu não quero falar. A vida com suas voltas havia deixado suas marcas.
Fabiana, acho que o seu Valmor te contou. E vocês entenderam, eu achei que eu tivesse matado o seu filho, seu Francisco. Foi por isso que eu fugi. Me entreguei à estrada, à solidão. Eu não sabia mais quem eu era. E quando o seu Valmor me falou que ele está vivo, que ele está bem, foi como nascer de novo para mim. Pergunte aí a Verônica o quanto eu melhorei depois que eu soube disso. Até a barba que eu não fazia, no fundo era uma promessa minha, até que eu tivesse notícias. Eu respirei fundo, as lágrimas caíam sem que eu pudesse contê-las. Falei coisas, lógico, falamos muito. Paulo, a vida seguiu, doeu, mas seguiu. Ele baixou a cabeça, chorou mais. Ficamos ali conversando por horas. Falamos de tudo. Participamos daquela reunião familiar. Sim, a gente completamente deslocado, mas depois o povo do Pará é um povo realmente especial. Quando o sol começou a descer sobre Belém, seu Chico tomou a iniciativa, se levantou, foi até o Paulo, abraçou o Paulo num gesto simples, mas que encerrou décadas de dor. Ó Paulo, Deus já te perdoou. Mas agora é a nossa vez de dizer para você. Eu, enquanto pai do Tiago, eu também já te perdoei faz tempo. Seu Chico me puxou, talvez eu não tivesse nem argumento para sair dali. Tínhamos ido do aeroporto direto para lá, então nós tínhamos que ir por um hotel ainda. O céu estava todo avermelhado, o rio refletia as luzes da cidade, mas eu sentia agora uma leveza que eu não conhecia mais. Naquela noite, antes de dormir, eu escrevi num lugar qualquer, uma folha: alguns reencontros não servem para reatar, servem para libertar. Foi exatamente o que eu senti. Alguns reencontros não servem para reatar, servem para libertar. Eu que tinha carregado durante tanto tempo, sabe, aquele peso, acreditando que Paulo... cheguei até a pensar que ele talvez tivesse abreviado a vida. Sei lá, tanta coisa passou pela minha cabeça. E aquilo tudo agora já não existia mais. A liberdade do reencontro me trouxe uma paz silenciosa, doce, quase infantil. Mas lógico, havia ainda um monte de pergunta. Será que eu ainda sinto o quê pelo Paulo? O compromisso dele, o casamento, a mulher presente, 3 filhos. Inclusive casados. Acho que só o rapaz não era casado, as moças já. Eu olhava assim para tudo e em tudo havia uma dúvida, sabe? Aí eu pensava assim, se o Paulo tivesse me amado de verdade, será que ele realmente teria se casado novamente? Eu estava pensando, mas logo em seguida eu senti vergonha do próprio pensamento, porque aquilo era egoísmo. Afinal, eu mesmo havia me casado. É verdade que meu casamento com o Tiago, eu repito, ele era um casamento mais social do que conjugal. Mesmo assim, a vida tinha retomado o seu ritmo normal, porque a verdade é essa: a vida sempre encontra um caminho. A vida parece água. Você só toma água, ela vai encontrar um caminho. Por onde essa água vai? Ela vai achar um caminho.
Voltamos para São Paulo, Diadema, Eldorado, a vida. Lógico que comentei com todos a respeito daquilo que nós havíamos feito. 5 anos depois desse reencontro, veio o golpe que me fez desabar. Seu Chico, meu velho companheiro de tantas jornadas, foi vencido por um AVC. Chico veio a falecer e foi uma dor terrível para mim. O velório foi simples, mas repleto de gente do bairro, ele muito querido. Eu chorei como quem perde um alicerce. Ele havia sido muito mais do que um sogro. Foi um pai, um protetor, um espelho de firmeza e de honestidade. Quando o caixão dele baixou à sepultura, eu senti que uma parte importante do meu passado fora sepultado junto. Depois da morte do seu Chico, 2 anos mais se passaram e então chegou a notícia que silenciou por longos minutos. Verônica, a esposa do Paulo, aquela mulher que nos recebeu bem apesar de tudo, havia perdido a sua batalha contra um câncer de mama. Ela havia falecido. Tiago, já mais maduro, quando soube da morte da Verônica, foi quem comentou, num tom sincero: Fabiano, eu gosto muito de você e te respeito, mas eu vou dizer o que eu sinto, tá? Eu acho que o caminho para você agora está livre. E isso mostra a perfeição de Deus. Fiquei sem graça. Eu tinha entendido o que ele quis dizer. Baixei os olhos e senti o rosto queimar. Eu não sabia o que responder. Não era vergonha do que ele dissera, era vergonha do que eu sentia e não admitia para mim mesma. Porque no fundo, algo dentro de mim sussurrou que talvez ele tivesse razão. Falei com meu filho Jean sobre algo que eu nunca havia tratado com ele, o Jean Francisco. Eu tinha agora 51 anos e meu filho 31. E com a voz calma eu pedi: filho, eu quero que você faça o exame de DNA. Ele não perguntou o porquê, ele já imaginava o motivo. Havia crescido com perguntas não respondidas, mas era um homem muito inteligente, formado em administração de empresas. O resultado do DNA veio alguns dias depois. Deu negativo para a paternidade de Tiago. Em outras palavras, Jean Francisco não era filho biológico de Tiago. Eu quando peguei aquele papel com aquele resultado, não aguentei, tive que me sentar e chorei como eu não chorava, sei lá. E olha que eu chorei tanto, hein, na minha vida, mas como eu não chorava havia muito tempo. Mas não era dor, era libertação mesmo. O papel confirmava aquilo que meu coração já sabia. Jean Francisco era filho de Paulo. Eu contei para o Jean. Eu contei para o Paulo. E desta vez foi o Paulo que veio de Belém para cá. E foi lindo. Foi lindo o abraço entre o Paulo e o Jean Francisco, porque eles se conheceram naquele dia. Foi um daqueles abraços em que o tempo para e o mundo inteiro parece se calar.
Havia emoção, surpresa, orgulho e um amor, sei lá, que de onde vinha. Ele é meu pai. Sim, meu filho. Ele é o seu pai. Foi um momento que as palavras não conseguem retratar. Por um instante, o Paulo até perdeu o fôlego. Perdeu o oxigênio, meu Deus. Ele é a cara do outro Francisco, porque o outro filho do Paulo se chamava Francisco também. Jean se aproximou devagar, como quem teme que o sonho se desfaça. Lógico, o amor não está ali pronto para explodir naquela hora. O amor é uma conquista. E eu observava tudo aquilo. Na sequência, viajamos de novo para Belém. Aí ele foi conhecer os meio-irmãos, Francisco Xará, as filhas. Foi conhecer as meninas, os sobrinhos. Passado uns 6 meses disso, o Paulo resolveu morar em São Paulo, mais precisamente no Campanário, perto de mim. Com o tempo, eu e o Tiago percebemos que o nosso casamento tão útil e importante um dia já não fazia mais o menor sentido. Não houve briga nem mágoa, apenas um olhar mútuo de gratidão e despedida. E assim, aos 52 anos, separada, Paulo com 57, nós recomeçamos. Não, eu não acreditava em nem ele. Éramos 2 sobreviventes da vida, marcados pelo tempo. I will survive. E era uma música da qual eu sempre gostei. I will survive. Sobreviventes, sobrevivemos. E ainda capazes de amar. Caminhamos de mãos dadas pelas mesmas ruas onde décadas antes ele havia fugido. Fugido acreditando que a vida dele tivesse terminado. Mas Deus é tão maravilhoso e especial que a vida dele naquelas mesmas ruas agora renascia. Sem pressa, sem culpa, sem medo. Eu dizia que o amor nosso era como uma velha canção. Pode até ter ficado um tempo esquecida, mas bastava uma nota para o coração lembrar a melodia. E nós estamos juntos até hoje. O relacionamento dele com o Jean Francisco é espetacular, que também casou, que também nos deu 2 netos. O ano passado, lamentavelmente, o Tiago, que nunca mais conseguiu ter uma saúde de verdade, também veio a falecer.
O destino escreve a vida da gente. Sempre foi assim e para sempre será. Eu sei que a minha história, ela tem baixos, tem altos, tem gente que me critica em determinados momentos, tem gente que me elogia. Já ouvi de pessoas que talvez eu tivesse feito tudo que eu fiz porque também aquilo me era conveniente, de que havia algum interesse em mim. Eu sei lá, as pessoas dizem o que elas querem dizer. Mas talvez seja por isso tudo que eu esteja disposta a ouvir a partir de agora, aqui, o seu comentário. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim. É feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira. Mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra pagar. Coração na mão, desejo